Por que sofremos ao nos desapegar? Poucas dores são tão intensas quanto essa. O sofrimento de precisar soltar alguém que ainda ocupa um espaço dentro de nós. Não importa se foi um relacionamento amoroso, uma amizade, uma figura do passado ou até alguém que ainda está presente fisicamente, mas distante emocionalmente. O sofrimento do desapego não nasce da ausência do outro. Ele nasce da perda de algo dentro de nós. E tanto Jesus quanto Jung compreendiam isso com uma clareza que ainda hoje assusta. Uma cena que todos conhecem, mas poucos entendem. Imagine alguém sentado em silêncio, segurando o celular, relendo mensagens antigas. Nada acontece externamente, mas por dentro, uma tempestade. Pensamentos repetitivos, memórias, culpa, esperança, raiva, medo. A pessoa diz: eu sei que preciso desapegar, mas dói. E aqui está o ponto central que Jesus e Jung concordariam. O sofrimento não está em amar, está em se apegar àquilo que virou identidade. O erro mais comum sobre desapego. A mente moderna acredita que desapegar significa esquecer, cortar sentimentos, se tornar frio, negar o amor, fingir que não doeu. Mas isso gera ainda mais sofrimento. Jesus nunca ensinou repressão emocional. Jung nunca defendeu fuga emocional. Ambos apontavam para outra direção: consciência. Jesus: onde está o teu tesouro? Quando Jesus diz: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ele não está falando de coisas externas. Ele está falando de vínculo psicológico. O coração aqui é o centro da energia emocional. O sofrimento surge quando o tesouro não está mais disponível, mas o coração continua preso ali. Jesus não dizia: não ame. Ele dizia: não confunda amor com posse. Jung: o apego como projeção. Jung explicaria esse sofrimento de forma direta. Muitas vezes, não estamos apegados à pessoa. Estamos apegados àquilo que projetamos nela. Projetamos nossa carência, nossa sombra, nosso ideal de amor, nossa necessidade de ser visto, nossa identidade emocional. Quando a pessoa se vai, não perdemos só ela, perdemos o espelho. E isso dói profundamente. O sofrimento não é a perda, é a resistência. Aqui Jesus e Jung se encontram com precisão. Jesus dizia: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Jung dizia: aquilo a que você resiste, persiste. Ambos apontam para o mesmo fenômeno. Quanto mais tentamos segurar, mais sofremos. O apego cria a ilusão de controle, mas a vida não funciona sob controle emocional. Por que o desapego dói tanto? Porque o apego cria identidade. A pessoa não pensa apenas: eu amo alguém. Ela passa a pensar: eu sou alguém que ama essa pessoa. Minha história depende disso. Sem isso, eu não sei quem sou. Quando o vínculo se rompe, surge o vazio, e a mente entra em pânico. Jesus chamava isso de perder a vida. Jung chamava isso de colapso do ego. Desapego não é abandonar, é parar de se confundir. Um dos maiores erros é acreditar que desapegar significa abandonar sentimentos. Não. Desapegar significa sentir sem se confundir, amar sem se aprisionar, lembrar sem se perder, soltar sem negar. Jesus não ensinava indiferença. Ele ensinava liberdade interior. Jung não ensinava frieza. Ele ensinava integração psíquica. O desapego que não dói, e quase ninguém ensina. Existe um tipo de desapego que dói menos, mas ele exige consciência. Esse desapego acontece quando a pessoa percebe o que é amor real, o que é dependência emocional, o que é projeção, o que é medo de ficar só. Quando isso é visto, algo se solta naturalmente, sem violência interna, sem repressão, sem fuga. Agora, vamos entrar no ponto mais delicado. Por que nos apegamos justamente às pessoas que mais nos ferem? Qual é o papel da carência, da sombra e da necessidade de validação? O que Jesus e Jung diriam sobre dependência emocional? Se esse tema toca algo profundo em você,
Inscreva-se no canal da Expansão da Mente Consciente. Aqui, os ensinamentos de Jesus e a psicologia profunda se encontram para gerar clareza, não culpa. Por que nos apegamos a quem nos fere? Existe um padrão que atravessa culturas, épocas e histórias pessoais. As pessoas tendem a se apegar mais intensamente àquilo que mais as faz sofrer. Isso não acontece por azar. Não é falta de amor próprio simples. E não é fraqueza moral. É um mecanismo profundo da mente humana. Algo que tanto Jesus quanto Jung compreendiam com clareza. O apego não nasce do amor, nasce da falta. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. O amor verdadeiro não aprisiona, ele amplia. O apego, por outro lado, nasce de uma sensação interna de falta. Falta de reconhecimento, falta de valor, falta de segurança, falta de identidade. Quando alguém supre temporariamente essa falta, a mente cria um vínculo intenso. Jesus apontava isso quando dizia: "Não busqueis fora aquilo que só pode ser encontrado dentro." Ele não falava de isolamento. Falava de não transferir para o outro a função de preencher o vazio interno. Jung. A sombra escolhe o objeto do apego para Jung. O apego emocional intenso quase sempre envolve projeção da sombra. A sombra contém necessidades não reconhecidas, partes rejeitadas de nós, desejos reprimidos, inseguranças profundas. Quando encontramos alguém que toca essas partes, a projeção acontece. A pessoa passa a carregar algo que é nosso, e quando ela se afasta, o sofrimento não é só perda, é a sensação de que uma parte de nós foi arrancada. Jesus e a dependência emocional. Jesus nunca usou a expressão dependência emocional, mas ele descreveu exatamente esse estado, quando dizia: "Ninguém pode servir a dois senhores." Ele não falava apenas de dinheiro ou poder. Ele falava de vínculos internos. Quando alguém se torna o centro da nossa segurança emocional, ele vira um senhor. E todo senhor gera medo de perda. O apego cria escravidão psicológica. Por que o sofrimento aumenta quando há rejeição? Um fenômeno curioso ocorre quando somos rejeitados ou abandonados. Em vez de diminuir o apego, ele aumenta. Por quê? Porque a rejeição ativa feridas antigas. Abandono infantil, não pertencimento, rejeição emocional primária. Jung explicaria isso como ativação de complexos. Jesus apontava isso quando dizia: "Do coração procedem todas as coisas." A dor atual se mistura com dores antigas não resolvidas, e a mente tenta curar o passado controlando o presente. O apego como tentativa de cura. Aqui está um ponto crucial. Muitas relações não são escolhidas por amor, mas por tentativa inconsciente de cura. A pessoa acredita: se essa relação der certo, eu estarei bem. Se essa pessoa ficar, eu serei suficiente. Se isso funcionar, minha dor acaba. Mas isso coloca um peso impossível sobre o outro. Jesus não curava a dependência criando nova dependência. Ele devolvia autonomia. Jung não curava complexos, reforçando projeções. Ele buscava integração. Quanto mais a mente se apega, menos ela vê. O apego estreita a percepção. A pessoa passa a justificar comportamentos abusivos, negar sinais claros, romantizar o sofrimento, confundir intensidade com amor. Jesus confrontava isso quando dizia: "Quem tem olhos para ver, veja." O apego cega porque a mente teme o vazio que viria com a perda. O medo de ficar só é o medo de se encontrar. Muitas pessoas dizem: "Eu tenho medo de ficar só." Mas o medo real não é da solidão externa, é do encontro interno. No silêncio, sem o outro como espelho, surgem perguntas difíceis. Quem sou eu sem esse vínculo? O que eu evito sentir? O que eu não quero encarar? Jesus buscava o silêncio. Jung chamava isso de individuação. Ambos viam a solidão consciente como portal, não castigo. Porque a mente confunde apego com amor, porque o apego dá intensidade. E a mente associa intensidade com profundidade. Mas intensidade pode nascer do medo. O amor nasce da presença. Jesus dizia: "O amor lança fora o medo. Onde há medo de perder, há apego.
Onde há liberdade, há amor. O primeiro passo para o desapego sem dor. Antes de qualquer técnica, há um passo essencial: parar de lutar contra o apego. A luta cria resistência. A resistência intensifica o sofrimento. Jesus não expulsava emoções. Ele as atravessava com consciência. Jung não reprimia a sombra. Ele a integrava. Desapegar sem dor começa com ver sem julgar. Agora chegamos ao ponto de virada. Como transformar apego em consciência? Como soltar alguém sem negar o amor e sem se violentar emocionalmente? Que práticas reais Jesus e Jung apontariam para esse processo? Se este conteúdo está te trazendo clareza, inscreva-se no canal. Aqui, amor, consciência e psicologia caminham juntos, sem romantização do sofrimento. Como desapegar sem se violentar, transformando o apego em consciência segundo Jesus e Jung. Depois de entender por que o apego nasce da carência, da projeção e do medo de perder a identidade, surge a pergunta mais importante de todas: é possível desapegar sem sofrer? A resposta honesta é: não sem sentir nada, mas sim sem dor desnecessária. Jesus e Jung nunca prometeram anestesia emocional. Eles apontaram consciência. E consciência transforma a dor, não pela negação, mas pela compreensão. O erro que transforma dor em sofrimento. Existe uma diferença crucial entre dor e sofrimento. Dor é natural. Sentir tristeza, luto, saudade. Sofrimento é resistência. Lutar contra o que está sendo sentido. Jesus dizia: não resistais. Jung dizia: aquilo a que você resiste, persiste. Ambos apontavam para o mesmo princípio psicológico. A resistência prolonga o sofrimento. Quando tentamos parar de sentir, criamos conflito interno. E conflito interno multiplica a dor. Desapego não é ação, é percepção. A mente quer agir, bloquear, apagar, cortar, substituir, ocupar. Mas o desapego real não começa com ação externa. Ele começa com ver claramente. Jesus não dizia se livre rapidamente. Ele dizia, veja. Jung não dizia abandone o vínculo. Ele dizia, entenda o que está sendo projetado. Quando algo é visto com clareza, o apego começa a perder força sozinho. O primeiro movimento: diferenciar amor de necessidade. Um dos maiores sofrimentos vem da confusão entre amor e necessidade. Pergunta honesta: eu amo essa pessoa, ou eu preciso dela para me sentir inteiro? Jesus falava disso quando dizia: buscai primeiro o reino. Não era sobre religião. Era sobre não colocar no outro a função de te completar. Jung chamaria isso de recuperar a projeção. Quando você percebe que parte do vínculo é necessidade, algo se solta, não por força, mas por lucidez. O segundo movimento: sentir sem se perder. Muitas pessoas acham que desapegar exige não sentir. Isso é repressão. Jesus chorou. Jesus sentiu abandono. Jesus sentiu dor. Mas ele não se perdeu nela. Desapegar sem dor começa quando você sente tristeza sem criar história, sente saudade sem alimentar fantasia, sente falta sem transformar em identidade. Jung chamava isso de contato consciente com a emoção. A emoção sentida passa. A emoção resistida fica. O terceiro movimento: observar a fantasia do ego. Grande parte do sofrimento não vem do que foi vivido, vem do que a mente fantasia. Fantasia sobre o que poderia ter sido, se eu tivesse feito diferente, se a pessoa mudasse, se eu fosse suficiente. Jesus dizia: não vos preocupeis com o amanhã. Porque a fantasia sempre vive no tempo psicológico. O desapego acontece quando você vê a fantasia como fantasia, não como realidade. O quarto movimento: soltar a identidade do relacionamento. Aqui está um ponto profundo. A pessoa não sofre apenas porque perdeu alguém. Ela sofre porque perde quem ela era naquela relação. Exemplos: a pessoa amada, a escolhida, a salvadora, a que foi abandonada, a que não foi suficiente. Jesus dizia: quem perder a sua vida, encontrá-la-á.
Jung chamaria isso de dissolução da persona. Enquanto você sustenta essa identidade, o apego permanece. Quando você vê que isso é um papel, não sua essência, algo começa a se dissolver. O quinto movimento, parar de negociar com a realidade. Um dos maiores sinais de apego é a negociação interna. Talvez ainda mude, talvez volte, talvez eu aguente mais um pouco. Isso mantém a mente presa. Jesus não negociava com a realidade. Ele a aceitava, sem resignação, sem drama. Aceitar não é concordar. É parar de lutar contra o que é. Quando a luta termina, o sofrimento diminui. O sexto movimento, recuperar o centro em si. Enquanto o outro ocupa o centro da sua vida emocional, o apego continua. Jesus dizia, o reino está dentro de vós. Jung chamaria isso de retorno ao self. Desapegar sem dor acontece quando você volta a habitar seu corpo, suas rotinas, seus silêncios, sua presença, não para esquecer o outro, mas para não desaparecer junto com ele. Por que esse processo assusta? Porque ele exige atravessar o vazio. O vazio é o espaço entre quem você era no vínculo e quem você ainda não sabe que é Jesus atravessou o deserto. Jung atravessou o inconsciente profundo. Ambos sabiam. O vazio não é o fim, é o portal. O que muda quando o apego começa a se dissolver. Sem perceber, a pessoa começa a respirar melhor, reagir menos, pensar com mais clareza, sentir sem se afogar, aceitar sem se anular. O amor não desaparece, ele se transforma. De necessidade, presença. De medo, liberdade. Agora estamos prontos para a entrega mais esperada. As 10 chaves práticas para se desapegar de alguém sem dor desnecessária, unindo os ensinamentos de Jesus e a psicologia profunda de Jung. Chaves que não reprimem, não negam e não romantizam o sofrimento, mas devolvem autonomia emocional, clareza e paz interior. Depois de entender por que o apego dói, por que nos ligamos a quem nos fere, como transformar apego em consciência, agora vem a pergunta que realmente importa. Como desapegar sem se destruir emocionalmente? Jesus e Jung nunca ofereceram atalhos emocionais. Eles ofereceram consciência, e consciência, quando aplicada, se transforma em prática viva. Aqui estão as 10 chaves. Chave 1. Pare de lutar contra o apego. O primeiro erro é tentar eliminar o apego. Quanto mais você luta contra ele, mais ele se fortalece. Jesus dizia, não resistais. Jung dizia, aquilo a que você resiste, persiste. Desapegar começa quando você para de se condenar por sentir. O apego visto sem julgamento começa a perder força. Chave 2. Diferencie amor de dependência. Pergunta honesta. Eu amo essa pessoa ou eu preciso dela para me sentir inteiro? O amor verdadeiro não gera medo constante de perda. A dependência, sim. Jesus ensinava amor sem posse. Jung mostrava como a carência se projeta no outro. Quando você reconhece a dependência, o vínculo começa a mudar de forma. Chave 3. Recolha as projeções. Grande parte do sofrimento não é pela pessoa real, mas pelo que você projetou nela. Pergunte-se, o que essa pessoa representava em mim? Segurança? Valor? Pertencimento? Identidade? Jung chamava isso de retirada da projeção. Quando você recupera isso para si, o outro perde o poder simbólico. Chave 4. Sinta a dor sem criar história. Sentir tristeza é saudável. Criar narrativa em cima dela é o que machuca. Exemplo de narrativa. Nunca mais vou amar. Eu perdi tudo. Nada mais faz sentido. Jesus sentia, mas não dramatizava. Jung ensinava a não inflar a emoção com pensamento. Sinta, respire, observe. A emoção passa quando não vira identidade. Chave 5. Aceite a realidade sem negociar. Negociar com a realidade mantém o apego vivo. Talvez ainda mude, talvez volte, talvez eu aguente. Jesus não negociava com o que é. Ele aceitava e seguia presente. Aceitar não é desistir.
É parar de gastar energia lutando contra o fato. Isso reduz o sofrimento imediatamente. Chave 6. Solte a identidade que o vínculo criou. Pergunte-se: quem eu era nessa relação? Que papel eu desempenhava? O que eu perco ao soltar isso? Jesus chamava isso de perder a vida. Jung chamava de dissolver a persona. Você não perde quem você é. Você perde um papel que já não te serve. Chave 7. Atravesse o vazio sem preenchê-lo. Depois do desapego, surge o vazio. A mente quer preencher rápido. Outro relacionamento, distração, trabalho excessivo, espiritualidade usada como fuga. Jesus atravessava o deserto. Jung atravessava o inconsciente. O vazio não é ausência, é espaço para reorganização interna. Atravessá-lo é maturidade emocional. Chave 8. Volte para o corpo e para o presente. O apego vive na mente e na fantasia. O corpo vive no agora. Respiração consciente, movimento, contato com a vida real. Jesus estava no corpo. Jung dizia que a consciência precisa descer da cabeça. O desapego acontece quando você volta a habitar a própria vida. Chave 9. Pare de se definir pela perda. Evite frases como: eu fui abandonado, eu perdi, eu não fui escolhido. Essas frases fixam o ego na dor. Jesus não se definia pelo sofrimento. Jung alertava sobre a identificação com a ferida. Você viveu uma experiência. Você não é essa experiência. Chave 10. Transforme o amor em presença, não em posse. O último estágio do desapego não é indiferença. É amor sem prisão. Você pode amar sem esperar lembrar, sem se perder, desejar bem sem se anular. Jesus ensinava amor que liberta. Jung falava de vínculos conscientes. Quando o amor deixa de ser posse, ele deixa de doer. O que acontece quando o desapego é real? Sem perceber você. Respira melhor, dorme melhor, reage menos, sente mais clareza, se respeita mais. O outro perde o controle emocional sobre você. E você se devolve para si. Isso é liberdade interior. Desapegar não é perder alguém. É parar de se perder por alguém. Jesus ensinou isso como liberdade espiritual. Jung explicou isso como maturidade psicológica. Ambos apontavam para o mesmo lugar. Consciência que liberta sem violência interna. Se este conteúdo te trouxe clareza, inscreva-se no canal Expansão da Mente Consciente. Aqui, os ensinamentos de Jesus e a psicologia profunda se encontram para transformar dor em consciência, sem romantização do sofrimento. Comente. Qual dessas chaves mais falou com você hoje? Você não sofre porque ama. Você sofre quando se abandona tentando segurar alguém. O desapego verdadeiro não te esvazia, ele te devolve para si. Até o próximo vídeo nos